Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Anderson, sou Master Coach. Eu gostaria de falar com você sobre um assunto que eu tenho visto acontecer na vida de muitas pessoas. É a frustração. Quantas pessoas vivem frustradas por aquilo que elas não têm alcançado em sua vida? Frustradas porque elas enxergam potencial dentro delas, mas elas não conseguem alcançar aquilo que elas sabem que tem como potencial, como energia, como inteligência interna, e elas não conseguem alcançar. Queria falar um pouquinho sobre isso com você, preste atenção. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me falou o seguinte: ela disse que ela queria desistir de tudo, que ela não queria mais insistir na vida, que ela ia deixar a coisa acontecer, porque nada na vida dela mudava, por mais que ela se esforçasse, ela não obtinha os resultados que ela queria em nenhuma área da vida dela. E aí, ali naquela conversa com essa pessoa, eu pude perceber que, na verdade, havia muitas coisas ali que estavam acontecendo com ela, né, tanto no seu emocional como nas suas práticas, que estavam sabotando a vida dela. E aí, eu comecei a pensar sobre isso e pensei em fazer esse vídeo. Na verdade, existem 3 tipos de pessoas hoje que se enquadram nessa situação. O primeiro tipo de pessoa são aquelas pessoas que elas já têm resultados, mas elas estão aquém daquilo que elas poderiam alcançar. Talvez você se enquadre nessa situação. Mas existe um outro grupo de pessoas. São aquelas pessoas que sabem o que querem, mas não conseguem resultado algum. Por mais que elas tenham clareza do que elas querem, elas não conseguem alcançar aquilo que tanto desejam. Mas também tem um terceiro grupo de pessoas. São aquelas pessoas que estão completamente perdidas. Elas não sabem alcançar resultado algum e não sabem exatamente o que querem. Elas estão perdidas. E quando você está perdido, qualquer caminho é caminho. Não é verdade? Mas aí talvez você esteja me perguntando: tudo bem, realmente eu me enquadro em um desses grupos que você acabou de dizer. Mas o que eu preciso fazer? Ou seja, quais são os problemas? O que causa isso na vida de uma pessoa? O que faz uma pessoa não conseguir alcançar os seus objetivos e viver frustrada? Sabe, queridos, a primeira coisa que eu gostaria de falar, e eu fiz algumas anotações aqui, para que não pudesse esquecer nada daquilo que eu tenho para te falar hoje. A primeira causa desse problema são os sabotadores. A causa de você viver frustrado e não alcançar aquilo que você tanto deseja se chama sabotadores. Os sabotadores, eles podem ser tanto sabotadores internos como sabotadores externos. Então eu vou te dar aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é o medo. Quantas vezes você não viveu e não guiou a sua vida baseada no medo? Sabe? Quantas pessoas elas não conquistam metas, desafios na sua vida, tanto na vida familiar, como na vida profissional, até mesmo na vida espiritual. Por quê? Porque ela tem medo. Tem medo de se frustrar, tem medo de ser ferida, tem medo de tentar e não conseguir. E o medo acaba bloqueando as pessoas. Na verdade, uma das principais características do medo é essa daí. É de paralisar a pessoa no estado em que ela está. Mas existem outros sabotadores, como insegurança. Então as pessoas elas não têm confiança em si mesma, né? Elas se sentem inseguras. Baixa autoestima, que são aquele diálogo interno que a pessoa diz, conversa consigo mesma, dizendo: olha, mas você não é capaz disso, sabe? Fulano consegue, por quê? Porque ele é inteligente, porque ele é capaz, porque ele tem experiência. Você não. Quem é você para viver isso? Quem é você para conseguir essa promoção? Quem é você para ter um salário desse tamanho? Quem é você para viver um relacionamento familiar ou um casamento feliz? Quem é você para ter sucesso em alguma coisa? E muitas vezes isso é fruto de uma baixa autoestima. São sabotadores internos.
São coisas que você pensa, sente, que vão ditando os seus comportamentos e muitas vezes te levam distante daquilo que você tanto deseja. Mas tem mais outras coisas. Por exemplo, complexo de inferioridade, aí é uma manifestação da baixa autoestima também, né? O complexo de inferioridade faz a pessoa se sentir menor, faz a pessoa se sentir inferior e faz ela se sentir incapaz de alcançar alguma coisa grande, alguma coisa relevante, né? E eu te pergunto, até quando você viverá a sua vida guiada, movida pelos seus sabotadores internos? Até quando você vai permitir que a sua vida fique paralisada, estagnada, por causa do medo, por causa da insegurança, por causa de complexos ou de baixa autoestima? Até quando você viverá com os seus projetos e os seus planos pessoais apenas no mundo dos sonhos? Apenas no mundo das imaginações. Você imagina, você planeja, você vê as pessoas vivendo e você diz, nossa, fulano é tão feliz, olha o casamento dele como é e eu tô aqui solteiro. Olha, Beltrano, ele tem uma vida profissional tão exitosa e eu tô aqui do mesmo jeito, entra ano, vai ano, agora nós já estamos em dezembro, daqui a pouquinho já começamos 2018 e aí você olha para a sua vida e você está exatamente do mesmo jeito que começou o ano de 2017. Já está na hora de você tomar uma ação, já está na hora de você começar a agir, porque como diz até mesmo Paulo Vieira, tem poder quem age certo, mas também tem poder quem age na hora certa. Então não adianta você querer viver coisas que você não começou a plantar agora. Então você precisa superar esses seus sabotadores internos. Você precisa romper com o medo. Você precisa romper com a insegurança, com os complexos, com a baixa autoestima. Porque aí você conseguirá agora enxergar de uma maneira mais clara o que você quer e aprender a planejar e a chegar onde você deseja. Mas também nós temos um problema muito sério que acontece muito com os brasileiros, né? Que é aquele comportamento de procrastinar, sabe? Deixar para depois. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou fazer depois, não precisa ser agora. Eu posso fazer amanhã. Não, mas eu posso fazer depois de amanhã. Não, de repente ano que vem, né? O ano que vem está começando aqui, 2018 já está chegando, eu começo em janeiro. Aí a pessoa pensa, não, eu vou fazer aquela dieta em janeiro. Não, eu vou emagrecer para cuidar da minha saúde, eu vou entrar numa academia, eu vou começar a me alimentar melhor no ano que vem. Mas tá tudo certo, por quê? Porque eu estou planejando aqui, está organizado. Mas você já fez isso nesse mês de dezembro, você fez isso no começo do semestre, você fez isso no primeiro semestre de 2017 e aí o tempo está passando e você ainda está da mesma maneira. Está na hora de você começar a agir, porque procrastinar faz com que a gente perca o timing das coisas. Tem coisas que são para agora e aí você deixa para amanhã e o amanhã pode ser que nunca chegue, porque amanhã não existe. Amanhã vem, depois vem amanhã de novo, aí chega o amanhã, não, amanhã de novo e você nunca vive aquilo que você tanto deseja. E aí começam as frustrações. Aí você começa a se sentir frustrado, aí a sua energia vai lá embaixo, vem o desânimo e começa a manifestar aqueles aqueles traumas, né? Aqueles medos, e é sobre isso que eu queria falar também, sobre os traumas que provocam esses comportamentos. E a procrastinação, ela impede você de agir. Porque você está sempre planejando, mas planejando para fazer depois. A hora é essa, o momento é agora. Tem poder quem age. Quando você toma um plano de ação, você toma atitudes, então isso vai te levar mais para perto dos seus objetivos, ok? Mas também eu queria falar sobre outra coisa, que são as dúvidas. Quantas pessoas não vivem a sua vida duvidando do que vão fazer? Então dentro dela, elas sabem o que querem, mas elas ficam pensando, será que é realmente nessa direção que eu preciso ir? Será que realmente é essa atitude que eu preciso tomar? Será que realmente eu estou no caminho certo ou eu estou no caminho errado? Então as pessoas elas querem viver coisas grandiosas, mas a dúvida fica saqueando ela. Porque quando você duvida, você não tem convicção.
Quando você duvida, você não tem firmeza. Quando você duvida, você não é uma pessoa perseverante. Você é uma pessoa que oscila. Você é uma pessoa que o seu estado emocional ele fica variando em dois polos. Quando você acredita, você está bem motivado. Quando você acredita, você tem energia, você tem disposição. Mas quando você duvida, você não quer nem sair de casa. Quando você começa a duvidar, você então começa a arrumar outros motivos e outras razões para não agir. Até quando você viverá a vida baseado na dúvida? Será que eu preciso realmente fazer o que eu tenho que fazer? Será que realmente eu preciso? Pensa agora, para um pouquinho agora. Pensa em todas as dimensões da sua vida. Sua vida familiar, sua vida conjugal. Pensa na sua saúde. Pensa na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Pensa agora na sua vida financeira. Pensa em todas as dimensões da sua vida. Quantas coisas você não perdeu porque você duvidou? Quantas coisas você perdeu? Quantas coisas deixaram de acontecer porque você preferiu dar ouvidos a um sabotador interno? Então, de uma forma bem resumida, o sabotador interno, ele é um sentimento ou um pensamento que te afasta. Ou ele te para, ou ele te afasta daquilo que você tanto deseja. Às vezes isso é consciente e muitas vezes ele é inconsciente. Mas ele está lá, sempre falando com você, sempre ditando um comportamento que te leva distante daquilo que você deseja. E para eu terminar essa parte dos sabotadores internos, eu queria falar sobre as crenças limitantes. Existe um texto da palavra de Deus que diz assim: assim como o homem enxerga no coração, assim ele é. Eu queria dizer para você que a maior parte das pessoas tem crenças que paralisam elas de viver o que querem. Mas o que seriam essas crenças? Essas crenças nada mais nada menos são pensamentos convictos que te levam a ter comportamentos que vão te levar a ter resultados. Então, por exemplo, se eu acredito, vamos imaginar que você é uma mulher e você deseja ser feliz na sua vida sentimental. Mas dentro de você tem uma crença que é a seguinte: nenhum homem presta. Então, pensa bem nessa crença. Nenhum homem presta. Então, se nenhum homem presta, nenhum relacionamento é válido. Portanto, sem você perceber, você acaba tendo comportamentos que te afastam de ter um relacionamento exitoso. Pode aparecer a pessoa mais bacana, mais legal, a pessoa de caráter do seu lado, que poderia ser a pessoa ideal para a sua vida, mas você não consegue enxergar. Então o seu inconsciente diz para você se afastar daquela pessoa e aí começa a brotar um monte de sentimentos para te afastar daquela pessoa. Por quê? Porque existe uma crença ditando para você que nenhum homem presta. Existem outras crenças, como por exemplo, o dinheiro é sujo, então isso vai fazer com que você nunca tenha dinheiro, porque a nossa mente ela sempre nos afastará daquilo que produz dor e sempre nos levará a nos aproximar daquilo que produz prazer. Então a vida do ser humano é essa: se afastar da dor e se aproximar do prazer. Então, se dentro de você tem uma convicção, uma crença de que o dinheiro é sujo, então quem quer ter dinheiro sujo? Quem quer ter algo sujo na sua vida? Não, isso é ruim. Sujo é ruim. Então logo você inconscientemente se afastará do dinheiro. Aí o teu chefe te oferece aquela promoção, você fica com medo e não sabe por quê e você desiste. Aí aparece aquela proposta de emprego e aí você sabe que vai ganhar muito bem, mas vai exigir muito de você, mas você fica com medo e não sabe por quê. Mas é então as suas crenças ditando comportamentos. As crenças, na maior parte das pessoas, dos brasileiros, os seus resultados ruins têm a ver com crenças que estão levando eles a não obter o resultado que tanto desejam. Então, isso aqui são apenas alguns dos limitadores, né, dos complexos, né, daqueles sabotadores internos que vão estar sempre tentando prender as pessoas. São apenas alguns dos sabotadores internos. Mas tem mais alguns aqui, e eu queria falar de sabotadores externos. Quais são aqueles sabotadores externos? São aqueles que estão do lado de fora de você. Não estão dentro de você necessariamente, estão do lado de fora, mas eles têm o mesmo poder de te paralisar ou de te afastar dos seus objetivos.
Então eu fiz aqui algumas anotações. O primeiro sabotador externo é a falta de recursos. Então você tem objetivos, você acredita no seu potencial, mas você não tem os recursos para aquilo. Você quer começar o seu negócio, mas você não tem os recursos que você tanto precisaria para começar aquele negócio. Você quer comprar o seu carro, você quer comprar a sua casa, mas você não tem o dinheiro para isso. Então isso é um sabotador. Você quer completar os seus estudos, mas você não tem recursos para aquilo. Então, quando você olha e percebe que você não tem recursos, você para. Por quê? Porque aquilo se tornou em um sabotador. A falta de recursos externos, né? Isso vem a ser um problema? Não, porque a maior parte das pessoas que estão convictas e que não enxergam a falta de dinheiro como um sabotador, elas acabam buscando meios de conquistar os seus sonhos, mesmo sem ter aquele dinheiro. Mas a maior parte das pessoas, e eu atendo pessoas e converso com muitas pessoas, e eu ouço muito coisas do tipo: ah, eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não faço aquilo porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu gostaria muito de terminar os meus estudos, mas se eu tivesse dinheiro eu faria isso. Ah, se eu tivesse dinheiro eu teria a vida que fulano tem. Ah, se eu tivesse dinheiro eu tiraria férias do meu sonho, eu iria conhecer aquele país ou viver naquele país que eu tanto sonho, tanto sonhei, tal. E as pessoas acabam desistindo, por quê? Porque elas não têm recurso. E aquilo acaba se tornando em um sabotador externo, em alguma coisa que o paralisa ou o afasta do que tanto deseja. Mas existem outras coisas. Por exemplo, ouvir a opinião dos outros. Essa daqui é demais. O que eu tenho conversado com pessoas que estão nessa situação não está no mapa. São muitas pessoas que vivem a sua vida seguindo a opinião dos outros. Então eu diria que não estão vivendo nem a própria vida, elas estão vivendo a vida dos outros. Porque aquilo que é válido para uma pessoa não é para outra. Aquilo que é o mapa de uma pessoa não é o mapa de outra. Então alguém é muito feliz e realizado como professor. E aí ele diz para a pessoa: não, você quer ser engenheiro? Não desista disso, vem ser professor. A coisa mais interessante que tem é você transmitir conhecimento para as pessoas. Mas é o seguinte, ser professor é válido para você, não é para outra pessoa. Então já pensou se todo ser humano na Terra fosse professor? Ou se todo ser humano fosse engenheiro, onde estariam os professores? Então tem muitas pessoas que vivem dizendo as opiniões e até mesmo impondo as opiniões para as pessoas, e aí você começa a dar ouvido a essas opiniões, e aí você acaba abrindo mão dos seus sonhos, você acaba abrindo mão dos seus projetos. Por quê? Porque você não está vivendo mais a sua vida, você está vivendo a vida dos outros. Então eu te pergunto, até quando você vai ficar ouvindo o que as pessoas estão te dizendo? Até quando você vai gastar tempo da sua vida indo numa direção que não faz nenhum sentido para você? Faz sentido para os outros, não para você. Porque você entende que você tem outro plano, outro projeto de vida. Você nasceu para uma outra coisa, você vê significado em uma outra coisa. Mas aí você precisa romper com esse sabotador. Você precisa hoje mesmo dizer: basta, eu não vou viver mais a vida das pessoas, eu quero viver a minha própria vida. Sabe, isso acontece muito com recém-formados, né? Vem aquele turbilhão de informações e um monte de pessoas querendo dar opinião para ela. E aí você, às vezes, fica muito mais perdido. Por quê? Porque você já não consegue ouvir a voz do seu coração. Você não consegue ouvir a voz do seu interior, da sua consciência. E você acaba tomando uma direção que já não tem nada a ver mais com aquilo que você queria. Então está na hora de você se posicionar nas suas decisões, nas suas convicções. Ah, mas e se der errado? Se der errado, você coloca na sua conta. Ah, mas e se der certo? Vai ficar na sua conta também. O problema é você viver a vida fazendo o que os outros querem. E aí quando você olha para você, você está infeliz. Você não é feliz, você não se sente realizado. Porque você gastou tempo fazendo aquilo que não fazia sentido para você, só porque alguém te disse. E de repente, quando aquela pessoa falou, ela falou com muita convicção, ela falou de uma forma que despertou em você o interesse, de repente ela falou de uma forma que foi muito convincente,
E aí quando você olha para a vida daquela pessoa, ela te parece ser uma pessoa muito feliz, muito realizada, muito contente com a vida que está vivendo, e aí você, sem perceber, começou a se espelhar nessa pessoa e começou a seguir a opinião dela e a direção dela, mas não tem nada a ver com quem você é. Não tem nada a ver com aquilo que você planejou para você, ou com aquilo que você deseja para você. Está na hora de você parar de ouvir a opinião dos outros. Opinião é a coisa mais barata que existe. Você pode ouvir a opinião de qualquer pessoa, sabe? Você pode ouvir a opinião do seu pai, da sua mãe. Você pode ouvir a opinião de amigos, pessoas queridas que te amam e se importam com você. Só que no final das contas você tem que escolher o que você quer viver para a sua vida, não porque eles estão falando. Está na hora de você romper com esse bloqueio, esse limitador na sua vida, ok? Mas vamos lá, ainda tem outra coisa, falta de tempo. Um outro sabotador externo que eu tenho visto acontecer assim de uma maneira muito repetitiva, as pessoas vivendo as coisas por demanda, elas não organizam o seu tempo. Então lhes falta um tempo. Por que você não termina esse treinamento, esse curso que você está fazendo, esse curso de inglês, esse curso de especialidade no que você faz? Porque eu não tenho tempo. Por que você não tira férias, não tem um tempo com a sua família, com seus amigos? Eu não tenho tempo. Eu quero dizer algo para você. O dia tem 24 horas. E as 24 horas é o mesmo tempo que tem a minha vida. E é o mesmo tempo que tem a sua vida. Então, às vezes, as pessoas não têm tempo porque elas não sabem organizar a sua vida com prioridades. Porque existe tempo para todas as coisas. Você tem que ter tempo para dormir, para descansar, mas tem que ter tempo para fazer exercícios, para estar com a sua família, tempo para trabalhar, tempo para estudar. E tudo isso é muito simples. Só que tem um porém. Aquilo que é importante, que você não faz no tempo certo, acaba se tornando algo urgente. Chega uma hora que aquele curso já não é mais uma opção. Já é algo mandatório, necessário para a sua vida profissional. Tem uma hora que tirar férias e descansar já não é mais opcional, se tornou algo urgente. Por quê? Porque você vai ao médico, o médico diz, você está estressado, você não descansa, o seu corpo já está pedindo descanso, você precisa tirar férias. E aí você tem que tirar férias à marra, né? Às pressas. Tem hora que você olha para a sua vida sentimental já está uma bagunça, sua vida familiar já está uma bagunça. Por quê? Porque existiam situações necessárias que não tiveram atenção no tempo certo e acabaram se tornando coisas urgentes. Então você precisa fazer algo hoje. Você precisa fazer algo agora. Você não pode ficar deixando para depois algo que você pode resolver hoje. Põe ordem na tua vida. Organiza o seu tempo, a sua agenda. Organiza os seus compromissos. Você precisa fazer algo, porque se você não fizer algo, é a sua vida que vai ruir. É a sua vida que vai virar uma bagunça. Não é a vida de terceiros apenas. Apesar de que quando você não gerencia bem a sua vida, a vida da sua família, as pessoas mais próximas a você começam a ser afetadas. Os seus clientes já não conseguem ter a atenção que precisam de você. Sabe, na sua profissão você já não consegue ter o rendimento que você tinha antes. A sua vida sentimental começa a entrar em conflito. Por quê? Porque você não está sabendo gerenciar o seu tempo. E você está sempre dizendo, olha, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Isso se torna um sabotador externo. Você começa a ser roubada ou roubado pela sua falta de organização e de gerenciamento do seu tempo. Está na hora de você fazer alguma coisa, ok? Uma outra coisa que se torna um sabotador externo na vida das pessoas é o desequilíbrio familiar. O que eu tenho visto também são muitas pessoas que elas não conseguem ser exitosas em nenhuma área da sua vida porque ela tem uma família desestruturada. Então esse problema familiar acabou se tornando algo que suga suas energias, suga o seu tempo, suga a sua motivação. Por quê? Porque você está sempre se dedicando a tentar solucionar um problema dentro e no meio do seu ciclo familiar. E uma família desestruturada, ela tem o potencial de roubar você do foco nas outras coisas. Não quer dizer, por exemplo, que esse problema na família não precisa da sua atenção. Claro que precisa, mas você não pode gastar todo o seu tempo, toda a sua dedicação, toda a sua energia, todo o seu emocional nesse problema. Você precisa entender que muitas vezes problemas na família são coisas comuns.
e que você não pode viver em função dos problemas, porque isso se tornará em um impedimento de você alcançar os seus objetivos de vida. E para terminar essa parte, eu queria falar também sobre o último sabotador externo, que são os problemas de saúde. Você não tem noção do quanto um problema de saúde pode afetar você nas demais dimensões da sua vida e nos seus resultados. O problema de saúde causa em você estresse, causa em você depressão. Um problema de saúde causa indisposição física. Um problema de saúde causa em você complexos e baixa autoestima. Então, o problema de saúde, ele tem o potencial de paralisar você completamente, de maneira que você vive em função daquele problema também. Quantas pessoas, elas têm problemas de saúde, mas não têm feito nada em relação a isso? Quantas pessoas não têm problemas de saúde, mas elas não mudaram a sua alimentação? Elas nunca foram ao médico ou dizem, não, para que eu vou ao médico? Por que você vai ao médico? Para saber o que está acontecendo com você e qual que é o plano de ação que você tem que tomar hoje para que esse problema não se torne crônico e você não consiga mais solucioná-lo. Quantas pessoas, elas, por conta de um problema de saúde, elas ficam completamente isoladas na sua casa, não saem, não se divertem, não se exercitam, não fazem uma academia, elas não fazem uma caminhada, às vezes estão acima do peso, e isso tem produzido em você assim uma completa paralisação na sua vida social, por exemplo. Você não consegue se relacionar com as pessoas que você tanto ama, com tanta eficiência, porque você está sempre cansado ou cansada, sempre indisposto, sempre buscando, eu preciso tomar um remédio, eu preciso tomar um energético, eu preciso fazer isso. O que você precisa é dar atenção à sua saúde. O nosso corpo é como se fosse um motor, como se fosse uma máquina. E quando ele começa a ter problemas, ele começa a dar sinais. Ele começa a mostrar para você que alguma coisa não está funcionando como deveria. Então você precisa agir rápido. Por que eu falei para vocês todos esses problemas? Porque todos esses problemas e alguns outros que eu não citei aqui, eles fazem com que você viva uma vida frustrada. Você não alcança aquilo que você tanto deseja. Você fica limitado nos seus resultados. Como eu disse no início, aqueles três grupos de pessoas. Pessoas que têm resultados, mas ficam aquém do que poderiam dar muito mais. Aquele segundo grupo, que são as pessoas que têm poucos resultados, gostariam de ter mais resultados e elas ficam ineficientes, né? Ficam perdidas e vivem frustradas também porque não alcançam aquilo que tanto desejam. E aquelas pessoas que não sabem nem o que querem, não sabem nem para onde ir e não têm resultado algum. Sabe? Você precisa tomar uma ação hoje. Qual é a solução para tudo isso que você acabou de me dizer? Como que eu resolvo esses problemas na minha vida? Então presta bastante atenção. A primeira coisa que vai te ajudar a resolver qualquer tipo de frustração em qualquer área da sua vida se chama foco. Você sabe a importância que o foco tem? Você sabe que a luz, ela tem o poder de iluminar o ambiente. Mas se você concentrar a luz em um único foco, ela se torna em raio laser. Ela tem o poder de cortar até o aço. O foco, eu posso usar um outro exemplo como a água. Você já deve ter ouvido aquele ditado popular que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Já ouviu isso? Pois é, mas isso é um fato. Você pode ter uma única gota d'água pingando constantemente no mesmo lugar. Ela tem o potencial de furar até uma rocha sólida, resistente. Uma rocha que demorou milênios para poder ser formada ali e ela pode ser furada com água, desde que seja persistente e o foco esteja no mesmo lugar. Quando você se torna uma pessoa focada, você começa a eliminar as demais possibilidades. Você começa a eliminar aquilo que te distrai. Você começa a tirar os olhos de você mesmo. Sabe aquele momento que você fica olhando para você mesmo e você começa a se distrair, começa a pensar nas suas impossibilidades? Não. Uma pessoa focada, que é determinada e sabe aquilo que ela quer, uma pessoa que é persistente naquilo que quer, chega uma hora que ela conquista, chega uma hora que ela alcança. Agora, as pessoas, e você que está me ouvindo aqui,
precisa entender, não é saber sobre foco, é ser uma pessoa focada. Você precisa agir com foco. Você precisa se posicionar com foco. E este foco vai te levar a ter resultados que você não teve até hoje. Parece simples, mas tem muitas pessoas que são pessoas que vivem em função dos seus sabotadores. E aí elas não se tornam focadas, acabam se distraindo e não têm os resultados que querem. E a frustração começa a se manifestar. Então grava aí para você. Eu preciso me tornar uma pessoa focada. Eu preciso ser focado em tudo que eu faço. Eu preciso pôr foco na minha família. Eu preciso pôr foco nos meus projetos profissionais. Eu preciso pôr foco na minha vida financeira. Até quando eu vou ser uma pessoa que fico olhando para a vida dos outros e elas têm resultados e eu não tenho resultados na minha vida financeira? Eu não consigo comprar nada, vivo endividado, vivo no vermelho, usando cartão de crédito, estourando o cartão de crédito, não conseguindo pagar. Ao invés de eu estar guardando dinheiro, ao invés de eu estar vivendo com menos do que eu tenho, ao invés de eu buscar uma promoção e ter um aumento salarial, ao invés de eu começar o meu negócio, a minha vida profissional e focar no meu próprio negócio, no meu próprio empreendimento. Não, eu estou sempre distraído, sempre dando atenção para as coisas que estão acontecendo ao meu redor, sempre olhando para o lado, e essa falta de foco tem produzido resultados muito ruins na minha vida. Você precisa se posicionar hoje e dizer, eu tenho que me tornar focado. Eu tenho que ser uma pessoa focada em tudo que eu faço, em todas as dimensões da minha vida. Porque o foco vai fazer com que você alcance. E esse foco determinado, esse foco perseverante, essa persistência no que você quer, vai permitir com que você tenha insights. Você vai começar a ter ideias. Você vai começar a perceber formas diferentes de fazer e de alcançar aquilo que você deseja. Por quê? Porque você tem foco. Uma pessoa focada, eu vou dar um exemplo para você muito interessante sobre foco. Quer ver um exemplo? Aí onde você está agora, nesse ambiente que você está agora, eu vou te falar uma cor e eu quero que você encontre o máximo de cor nessa cor que eu vou te falar, o máximo possível. Então preste bastante atenção. Procure ao seu redor agora qualquer objeto vermelho. Vermelho. Procure agora aí. Achou objetos vermelhos aí? Na cor vermelha? Ok. Então eu quero te perguntar, quantos objetos marrons você encontrou? Nem precisa me responder. Eu já sei que você não encontrou nenhum. Por quê? Porque você não estava focado em encontrar marrom. Você estava focado em encontrar vermelho. E antes você não tinha percebido nenhum objeto vermelho. E agora você encontrou. E agora eu pergunto para você, quantos objetos marrons estão aí ao seu redor? Dá uma olhada agora. Procura qualquer objeto na cor marrom. Encontrou? Agora eu te pergunto, quantos objetos verde você encontrou aí? Muito provavelmente você não reparou. Por quê? Porque você pôs foco agora na cor marrom. E aí agora você encontrou. Esse é o poder do foco. Quando você foca em uma coisa, a sua mente concentra você para obter apenas aquilo que você tanto quer. Guarda isso para você e comece a se tornar uma pessoa focada, ok? Mas é só isso? Não, tem mais. Para que você se torne uma pessoa exitosa e não seja mais frustrada porque não conquista seus objetivos, além de ser uma pessoa focada, você precisa aprender a usar as suas emoções a seu favor. Você precisa usar os seus sentimentos a seu favor. Porque você sabe que as nossas emoções, se você não tiver uma inteligência emocional e se tornar uma pessoa guiada pelas suas emoções, muitas vezes você vai se frustrar. Por quê? Porque as nossas emoções, elas oscilam demais. Mas você que é uma pessoa inteligente, você pode começar agora a usar a sua inteligência emocional e utilizar as suas emoções a seu favor. Vou dar um exemplo. Quando uma coisa produz medo em você, você pode se afastar daquilo, porque o medo afasta, ou você pode ter uma inteligência emocional e dizer para si mesmo, por que é que eu estou com medo disso? Se esse medo quisesse me dar alguma informação importante, o que esse medo estaria querendo me dizer? Se esse medo for algo bom, o que esse algo bom, que é o medo, está tentando me proteger, me privar? Será que ele está me mostrando que tem alguma informação que eu não estou sabendo? Será que esse medo está mostrando para mim que eu devo me proteger, que eu devo me resguardar um pouco mais?
Será que esse medo está exigindo de mim que eu seja um pouco mais cauteloso e atencioso e não ser uma pessoa tão inconsequente que faz as coisas como elas aparecem, mas planejo para depois agir? Então você pode perceber que antes o medo era uma emoção destrutiva, mas agora você está usando as suas emoções a seu favor. Isso pode ser para baixa autoestima. Por que eu estou me sentindo tão inferior a essa situação? O que esse sentimento de baixa autoestima está tentando me mostrar? Do que ela está tentando me proteger? Será que está dizendo que eu não tenho as informações suficientes? Será que está dizendo que eu preciso me preparar mais? Ou será que ela apenas está me dizendo que não é nessa direção que eu tenho que ir e em outra que faz mais sentido para mim e não nessa direção que eu estou indo agora? Enfim, você tem inúmeras formas de lidar com as suas emoções. A única coisa que você precisa fazer é lidar com as suas emoções. Você não pode permitir que as suas emoções te controlem. Quantas pessoas não terminam relacionamentos porque não conseguiram lidar com as suas emoções? Quantas pessoas não saíram do seu trabalho, aquela profissão, aquele emprego que tanto gostavam, porque aconteceu alguma situação desagradável lá dentro e você não soube lidar com as suas emoções? Quantas pessoas que abriram mão, e eu sei que tem muitos cristãos ouvindo o que eu estou falando, quantas pessoas não abriram mão do seu ministério, de uma liderança, de um trabalho muito bonito que você fazia, um trabalho muito gratificante que você realizava, porque alguém não te entendeu, porque você foi mal compreendido, porque você foi entristecido por alguém e você acabou agindo pelas suas emoções e agora você abriu mão daquilo que você tanto fazia com tanto amor, porque você permitiu que as suas emoções te controlassem. Então, se você quer alcançar os seus objetivos, você precisa se tornar o senhor das suas emoções. Não são as suas emoções que te controlam, é você quem controla as suas emoções. E você precisa fazer isso hoje. Você precisa fazer isso urgente. Porque lembra, você não pode procrastinar, porque procrastinação é um sabotador. Você não pode deixar para depois, tem que fazer isso hoje, tem que fazer isso agora. Você não precisa ser uma pessoa frustrada porque não alcança os seus resultados. Você não precisa ser uma pessoa frustrada na sua família, na sua profissão, no seu ministério, na sua liderança, no seu trabalho, na sua saúde. O que você precisa é lidar com as suas emoções. Não são elas que te controlam, é você quem controla elas, ok? Mas tem mais. Você quer ser uma pessoa realizada e não viver mais frustrado porque não conquista os seus objetivos? Você precisa aprender a desenvolver planejamento para a conquista. Se você não desenvolver um planejamento, você é uma pessoa que está deixando as coisas acontecer por si só. Você sabe que o planejamento é o passo a passo. Talvez você tenha um objetivo que não dá para você alcançar ele agora, nesse momento. Mas com certeza você pode desenhar um planejamento que te leva na direção daquilo que você tanto quer. Talvez é aquelas férias dos sonhos. Ah, mas eu não tenho recursos. Ok, de quanto que você precisa para tirar as férias dos seus sonhos? De quanto você precisa? Ah, eu preciso de 20 mil reais. Ok, e quantos meses tem daqui para o dia que você quer tirar as suas férias? Ah, tem 20 meses. Ah, então você está me dizendo que você precisa levantar no mínimo R$ 1.000 por mês? E o que você pode fazer hoje que você não está fazendo, que te levará a obter R$ 1.000 por mês, a mais do que você já tem, para que você possa guardar esse dinheiro e se preparar para ter as férias do seu sonho? Você percebe como que o planejamento te aproxima? É muito mais fácil você levantar R$ 1.000 por mês do que você levantar 20 mil reais. É muito mais fácil você pôr foco agora em alguma tarefa, em algum novo empreendimento, em alguma estratégia financeira que te levará a obter R$ 1.000 a mais por mês. É muito mais fácil do que você ficar pensando, para eu tirar as minhas férias eu preciso de 20 mil reais e eu não tenho 20 mil reais. Então você tirou o foco agora do problema. Você colocou o foco na solução e começou a desenhar um planejamento. Tem pessoas que dizem, olha, eu queria ter uma vida realizada. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, eu queria ter uma vida financeira próspera. E eu perguntei para ela, o que é uma vida financeira próspera para você? E aí ela travou na hora e ficou me olhando. Por quê? O que é uma vida financeira próspera para uma pessoa não é para outra. Aí eu disse para ela, o quanto que você precisaria ganhar por mês para que você pudesse dizer, eu tenho uma vida financeira próspera? E aquela pessoa ficou pensando um pouquinho e aí eu ensinei ela a fazer uma coisa. Eu ensinei ela a desenhar a vida perfeita, para que ela pudesse encontrar o número
financeiro próspero dela, sabe? E ela começou a desenhar, olha, eu quero morar numa casa e pagar aluguel, eu quero que esse aluguel custe tanto dessa casa, eu quero ter um carro que eu pague tanto por mês, eu quero fazer um curso ou uma faculdade que custa tanto por mês, eu quero ter um gasto assim com o supermercado, eu quero tirar férias uma vez por ano, eu vou gastar tanto, E aí ela achou um número muito grande e nós dividimos aquele valor por mês e nós descobrimos agora quanto que ela precisa por mês. E ela descobriu agora que ela faltava aproximadamente 10 mil reais ainda no orçamento dela para que ela pudesse viver a vida dos sonhos. Mas agora já não é uma coisa assim, tipo, viver uma vida próspera. Agora ela sabe que viver uma vida próspera é ganhar 15 mil reais por mês e ela ganha apenas 5. Então ela precisa trabalhar para chegar a 15 mil. Só faltam 10. Já não está tão longe como estava antes, porque antes ela não sabia nem o que era uma vida próspera. Você percebe que quando você aprende a planejar a sua vida, tudo fica mais fácil? Aquilo que era impossível se torna possível. Aquilo que você não enxergava como solução, agora começa a ficar mais claro para você. Comece a planejar a sua vida. Você que está me ouvindo, você que fica olhando para os seus alvos, para as suas metas, para os seus desafios, e você começa a ficar perturbado, perturbada, começa a ficar desesperado, estressado. Eu quero dizer para você, o que está faltando também na sua vida é planejamento. Comece a organizar a sua vida. Pare de deixar para depois, comece a planejar. Não deixe as coisas acontecer, porque às vezes você vive a vida como se fosse um barco à deriva. Você está aí navegando e deixando as águas e os ventos te levarem para qualquer lugar. Não! Você tem alvos, você tem um propósito de vida e você tem um potencial interno que você ainda desconhece. Você pode ir muito mais além daquilo que você está indo. Eu garanto para você que você pode dar muito mais resultados que você está dando hoje. Eu quero perguntar para você, como seria a sua vida se hoje você fosse 6 vezes mais produtivo do que você é agora? Como seria a sua vida se você desse 10 vezes mais resultados do que você está dando hoje? Como seria a sua vida se você fosse uma pessoa mais planejada? Como seria a sua vida se você não deixasse as suas emoções te controlar, mas você usasse as suas emoções a seu favor? Pense bem, como seria a sua vida se você fosse uma pessoa mais focada, mais perseverante, mais decidida e convicta do que quer? Como seria a sua vida? Será que você estaria aí onde você está hoje? Será que você estaria frustrado porque não alcançou aquilo que você tanto quis? Será que você olharia para a sua vida e estaria tão preocupado? Talvez você esteja me ouvindo e esteja dizendo, não, mas eu estou feliz com a vida que eu estou tendo. Então quero te perguntar, e se você pudesse dar mais do que você está dando hoje? E se sua vida pudesse ser melhor, pelo menos 6 vezes melhor do que ela está sendo hoje, ou 10 vezes melhor do que ela está sendo hoje, em todas as dimensões, como seria? Seria pior ou seria melhor? Então eu te pergunto, por que é que você não está sendo 10 vezes mais produtivo? Porque te falta foco, porque te falta persistência. Você não está sendo 10 vezes mais produtivo hoje, porque você não está lidando com as suas emoções, e as suas emoções têm te controlado e têm se tornado em impedimentos para você. Sabe por que você não é 10 vezes mais exitoso do que você é hoje? Porque te falta planejamento, te falta colocar organização na sua vida, gerenciar a sua vida, lidar com sabotadores internos e externos, lidar com aquilo que muitas vezes fica tentando tirar o seu foco, a sua atenção, fazendo você procrastinar, olhando para si mesmo, né, se sentindo inferior, incapaz, vivendo com medo, com insegurança, ouvindo o que as pessoas dizem, não ouvindo o que a sua intuição diz. Preste bastante atenção. Você pode sim, hoje, ser 10 vezes mais exitoso do que você é hoje. No dia 9 de dezembro agora, às 8 horas da manhã, nesse sábado, aqui na região de São Paulo, no extremo sul, região de Interlagos aqui, eu estarei realizando um treinamento chamado Extraindo o Seu Potencial com Técnicas de Coaching. Nesse treinamento, eu vou falar sobre tudo isso que eu acabei de falar nesse vídeo e outras coisas mais. Vou falar sobre inteligência emocional, o planejamento estratégico, como planejar um 2018 com sucesso, como lidar com seus sabotadores internos e externos, como gerenciar o seu tempo e entre outras coisas. Então vai ser um treinamento com muita técnica. Não será um treinamento teórico apenas, é teoria e prática. Eu vou te ensinar lá e vou fazer junto com você
como planejar a sua vida, como resolver os seus problemas e alcançar os seus objetivos, ok? Então aqui embaixo, na descrição desse vídeo, nós vamos ter então aqui um link onde você vai poder, na verdade um e-mail, né, onde você vai poder fazer a sua inscrição ou para obter maiores informações sobre esse treinamento. E eu vou também colocar o WhatsApp aqui para que você possa entrar em contato comigo e fazer a sua inscrição. Só tem uma coisa, as inscrições são limitadas e vão acontecer apenas até quinta-feira, às 23h59. O treinamento já é esse sábado agora, às 23h59. E como nós estamos no fim do ano, é o último treinamento do ano, então eu estou fazendo um valor assim, um investimento, mas muito promocional. Eu garanto para você que quando você descobrir o quanto custa, você vai falar, nossa, eu devia ter feito isso muito antes, e eu garanto que você vai gostar muito, tá bom? Então, pegue tudo aquilo que você aprendeu hoje, coloque em prática, alinhe a sua vida e pode ter certeza que você vai obter resultados concretos e efetivos em todas as dimensões da sua vida. E agora que você aprendeu tudo isso, vai e faz. Não deixe para depois, faça agora, tá bem? Até mais, até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus.